Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 19, versículo 8, e eu separei este versículo para falar sobre o arrebatamento pré-tribulacionista. Então, falei de temas diversos, falei de 10 pontos fundamentais do arrebatamento pré-tribulacionista, falei dos ataques ao arrebatamento até entre rabinos judeus, falei sobre a questão do batismo cristão que se encerra no arrebatamento da igreja. Agora eu vou falar sobre o pré-tribulacionismo na história, já que os protestantes normalmente nos acusam de termos uma doutrina recente, que surgiu há 200 anos atrás. Eu sempre digo, é claro que surgiu há 200 anos atrás, porque 300, 400, 500, 1000 anos atrás, os católicos e depois católicos e protestantes estavam perseguindo essas igrejas que defendem o arrebatamento pré-tribulacionista. Mas nesse ponto eu vou falar principalmente focando o dispensacionalismo. Por quê? O dispensacionalismo nós vamos encontrá-lo na história, ok? Ou seja, a igreja primitiva, ela defendia que Jesus Cristo voltará e reinará sobre Israel na terra. Quem vai começar a negar isso é a Igreja Católica. E eu vou mostrar isso agora aqui na história para vocês. Se você defender que Jesus Cristo vai reinar na terra, ou seja, ele voltará para implantar um reino milenial, isso já é o dispensacionalismo. E aí o dispensacionalismo ele vai se dividir em pré, mid ou pós-tribulacionista, ok? Mas o dispensacionalismo, ele defende, nós estamos vivendo a dispensação da era da igreja e depois viveremos a dispensação do milênio. Quando eu tratei desse tema, dispensacionalismo, para vocês, eu até coloquei aquela indagação. A era da igreja é a dispensação do Espírito Santo, a dispensação da igreja, ok? A grande tribulação, eu coloquei uma pergunta, ela faz parte da era da dispensação da igreja, da dispensação do Espírito Santo, dessa dispensação da nova aliança, ou será que ela é um retorno à dispensação da lei, já que aquela dispensação foi interrompida quando eles mataram Jesus? Eu falei para vocês que, no meu entender, a grande tribulação não faz parte da dispensação da igreja, da dispensação do Espírito Santo. Ela é um retorno, porque a era da igreja termina quando começa a última das 70 semanas de Daniel. E coloquei esse como um dos pontos fundamentais do arrebatamento pré-tribulacionista. Porque eu disse, se a era da igreja acaba, faz sentido você acreditar que a igreja vai ser arrebatada. Bom, então o item 19.8.13 diz o pré-tribulacionismo na história. Essa é a primeira parte, né? E comento, o dispensacionalismo tem sido questionado em muitos pontos. Alguns o criticam afirmando que ele surgiu recentemente, próximo do ano 1800 da era cristã. Outros inventaram mentiras, afirmando que foi uma teoria que surgiu através do dom de profecia de uma jovem e que teria sido confirmada como falsa profeta. Essa é uma questão terrível, né? Os protestantes inventaram mentiras contra o dispensacionalismo. Isso ficou provado que, na verdade, o dispensacionalismo ele não nasceu como uma falsa profetisa, mas ainda tem protestantes falando isso na internet. Isso já está provado que é uma mentira. Foram publicados livros nos Estados Unidos, no Brasil também, em português. Eu vou citar alguns desses livros aqui. O comentário prossegue, mas isto é uma grande mentira. Veremos mais à frente como a história deve ser contada sem invenções. Primeiro vejamos quando encontramos sinais do dispensacionalismo e quais são esses sinais, ou seja, evidências de homens que viveram na igreja primitiva antes da organização da Igreja Católica, porque a Igreja Católica vai desprezar o dispensacionalismo e vai adotar o amilenismo, ou seja, Jesus não volta para reinar sobre Israel aqui na terra.
Eles adotaram, os protestantes seguiram essa visão. Por isso que eles negam o pré-tribulacionismo e negam até o milênio, tá ok? O comentário prossegue. Para encontrarmos estes sinais do dispensacionalismo, devemos ter em mente a essência do dispensacionalismo. Então eu comento aqui. Israel ainda faz parte do plano de Deus e Jesus se assentará no trono de Davi e reinará por 1000 anos. Essa é a essência do dispensacionalismo. Todo dispensacionalista, ele acredita que nós estamos vivendo uma dispensação, que é a dispensação da igreja, a dispensação do Espírito Santo, ok? Mas ele acredita que ainda haverá uma dispensação, que é a dispensação do milênio. Na dispensação do milênio, Jesus reinará sobre Israel, ele se assentará no trono de Davi. A Igreja Católica e os protestantes negam isso. É um erro grave. Mas, como eu disse, a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica. Nós não podemos cair no engano dela. Os protestantes caíram. Eles que se resolvam com esse engano. Ok? Então, essa é a essência do dispensacionalismo. Então, eu vou procurar na história da igreja primitiva cristãos que defenderam o retorno de Jesus e a implantação de um reino aqui na Terra. Ok? O comentário prossegue. Próximo do ano 200 da era cristã, encontramos o dispensacionalismo nos escritos de Irineu de Lyon, que viveu do ano 130 a 202 da era cristã. Esse Irineu de Lyon, ele é um cristão de destaque, ok? Inclusive, ele é um homem que ele descreve que naquele período ainda havia pentecostalismo. Ele, pelos escritos dele, eu vejo ele como um cristão autêntico. A Igreja Católica diz que ele é um dos pais da Igreja Católica. Não é, tanto que ele, vou mostrar agora, ele defende o dispensacionalismo. Ele defende que Jesus governará na Terra. Ele era um pentecostal, ou pelo menos descreve as igrejas pentecostais como algo bom, dizendo que ainda haviam pessoas que defendiam e praticavam carisma nos seus dias. Algo que a Igreja Católica, claro, vai rejeitar e vai perseguir. Então veja o escrito de Irineu de Lyon, que eu extraí aí do livro da coleção que a Igreja Católica traduziu, né, a editora Paulus. Irineu de Lyon escreveu um livro intitulado Contra as Heresias. Veja o que ele diz. Isto pode ser confirmado pelo fato de que os presbíteros que conheceram pessoalmente João, o discípulo do Senhor, lembraram tê-lo ouvido referir o que o Senhor ensinava sobre estes tempos com estas palavras. Olha que interessante, nós temos um homem que ele é ligado ao apóstolo João, porque ele foi discípulo de pessoas que foram ligados diretamente a João. Então é um testemunho interessante. É claro que não tem a mesma autoridade da Bíblia, mas em história, ok? Você tem que considerar esses textos como verdadeiro. Você vai ver alguns homens nessa época que já estão pregando heresias, ok? Mas esse homem e os escritos dele são maravilhosos. Então ele diz, olha, eu vou dizer para vocês agora o que os discípulos de João ouviram dele e me transmitiram. Ele diz, virão dias em que crescerão videiras com 10.000 cepas, e sobre cada cepa 10.000 ramos, sobre cada ramo 10.000 rebentos, sobre cada rebento 10.000 cachos, em cada cacho 10.000 grãos, e de cada grão esmagado se farão 25 metretas de vinho. E quando algum dos santos for apanhar um cacho, outro lhe dirá, eu sou melhor, apanha-me e bendize ao Senhor por mim. Da mesma forma, um grão de trigo produzirá 10.000 espigas, cada espiga terá 10.000 grãos, e cada grão produzirá 25 libras de farinha pura. Também os outros frutos, sementes e ervas terão abundância igual, conforme a sua natureza. E todos os animais se servirão deste alimento que receberão da terra, e viverão em paz e harmonia entre si,
e estarão completamente submetidos aos homens. Bom, por que esse texto de Irineu é importante? Porque ele remete à profecia de Isaías, ok? Principalmente Isaías 65, que fala da paz entre homens e animais e da paz entre animais também, o leão deitando com o cordeiro, ok? Então, esse período, ele é retratado aqui por Irineu. E claro, a Igreja Católica e as igrejas protestantes desprezam essa profecia de Isaías. Dizem que Israel não faz mais parte do plano de Deus. Irmãos, essa é uma heresia grave. A aliança que a Assembleia de Deus está fazendo com essas igrejas vai trazer morte espiritual. Se essa aliança envolver doutrinas, ela vai trazer morte espiritual. Eu quero aqui ser antiético, mas fazer um comentário com vocês. Se você comprar o Mensageiro da Paz de agosto de 2022, você vai ver um problema de uma heresia grave, um erro grave. Observe, na página 13 do Mensageiro da Paz, ele comenta sobre a morte das igrejas históricas, ou seja, a morte das igrejas protestantes. Ele não nem fala protestante, ele fala histórica. Ele fala a morte das igrejas históricas dos Estados Unidos. E eu havia falado para vocês da morte das igrejas protestantes, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já é comum os bispos protestantes trabalharem um ano na paróquia da igreja protestante, no outro ano eles mandam o currículo e trabalham na paróquia católica. Eles já estão unidos. Desde 2017 foi assinado um documento de união das igrejas. Eles já estão unidos. É comum as igrejas protestantes aceitarem bispos homossexuais. As igrejas protestantes são ligadas diretamente à maçonaria. Foi a maçonaria que trouxe a igreja presbiteriana para o Brasil. As igrejas protestantes, elas são ligadas à maçonaria, que é o satanismo. Então a morte daquela doutrina é por quê? Porque eles mantiveram doutrinas essenciais do catolicismo, ou seja, mantiveram doutrinas essenciais da Babilônia apocalíptica. Então é por isso que a igreja está morrendo nos Estados Unidos. E o Mensageiro da Paz comenta sobre essa morte. Agora acredite, vai na página 3 do Mensageiro da Paz, de agosto de 2022, e você vai encontrar uma aliança entre a Assembleia de Deus e as igrejas protestantes. Ali está dito que é uma aliança educacional. Será que vai ficar só no campo da docência? Ou será que vai entrar também no campo doutrinário? Olha, pessoas que estudaram lá na FAECAD, onde os protestantes dão aula, saíram de lá dizendo o seguinte: olha, eu saí daquela instituição porque eu ia me desviar. Outros que ficaram, com essas pessoas hoje, que pregam doutrinas absurdas, ou seja, pregam heresias mesmo. Então, existe uma incoerência no Mensageiro da Paz de agosto de 2022. Estou sendo aqui até antiético, mas é algo que nós não podemos deixar de falar. A Assembleia de Deus tem que abrir os olhos sobre essa aliança. Se ela for no campo da docência, muito bem. Agora, tem que tomar cuidado com a questão doutrinária, porque eu repito, se esses homens forem ensinar como eles já estão ensinando na FAECAD, o que você vai ouvir? Você vai ouvir que não existe reino de Jesus aqui na terra. Jesus não vai herdar o trono de Davi. Todas aquelas profecias foram rejeitadas, Israel foi rejeitado. Isso está errado, mas os protestantes ensinam isso. Nós já tem aí muitos cristãos que não acreditam mais no arrebatamento da igreja. Então eu tenho que ser antiético aqui e falar dessa aliança que é nociva para a doutrina da igreja. Em termos educacionais, você poderia fazer aliança até com Platão, com Aristóteles, pagãos declarados. Em termos educacionais, poderia. O problema é a influência que Platão, Aristóteles, ou os protestantes, ou os católicos poderão fazer na doutrina cristã. Bom, o comentário prossegue, lendo ainda os textos de Irineu, né? Irineu cita o profeta Jeremias defendendo um reino de Deus implantado em Israel, na cidade de Jerusalém.
Observe que os católicos e os protestantes dizem que isso não acontecerá. Por isso que eu digo que o retorno de Israel para Canaã, que era pregado pelos dispensacionalistas há 200 anos atrás, os dispensacionalistas pregavam isso. Os católicos e protestantes diziam que não. Então, o retorno de Israel, o fortalecimento dessa nação, essa nação está hoje sendo atacada pela religião de Baal, através do racidismo. Eu mostrei isso para vocês. A religião de Baal foi aquela religião criada, baseada nas estrelas. Elas determinam o nosso destino. As estrelas são deuses. Eles chamavam Júpiter de estrela, né? Era um deus. E eles determinam o nosso destino já está escrito. A Igreja Católica adotou isso no ano 410 da era cristã, chamando de predestinação. Ou seja, o nosso destino está escrito, as nossas ações estão escrito. Isso está errado. Isso está errado. Essa é a religião de Baal. Pois bem, veja o texto de Irineu. Ele diz: o profeta Jeremias falou mais claramente ainda sobre Jerusalém e o reino que será estabelecido nela, dizendo: dirige o teu olhar para o oriente, Jerusalém, e vê a alegria que te vem da parte de Deus. O oriente era um símbolo de salvação, onde nasce o sol da justiça, né? Olha então chegando teus filhos, a quem vistes partir. Eles vêm reunidos do nascente ao poente pela palavra do santo, jubilando com a glória de Deus. Despe, Jerusalém, a veste da tua tristeza e desgraça, e reveste para sempre a beleza da glória que vem do teu Deus. Olha, os termos usados por Irineu, tanto no texto anterior, todos extraídos dessa obra dele contra as heresias, ele está descrevendo o milênio como o reino em que realmente os animais serão pacificados. Isso está profetizado por Isaías e vai se cumprir. Quando católicos e protestantes dizem que não, eles estão errados, eles estão mentindo, eles são falsos profetas e estão enganando as pessoas. Essa é uma questão muito séria. Nós não podemos abrir concessão nesse tema profético. Bom, Irineu prossegue. Todas estas coisas não se referem a mundos supracelestes, porque diz: Deus mostrará o teu esplendor a toda a terra que está debaixo do céu. Mas aos tempos do reino, quando a terra será renovada por Cristo e Jerusalém será reconstruída conforme o modelo da Jerusalém do alto, da qual o profeta Isaías disse: eis que desenhei teus muros nas minhas mãos, e tu me estás sempre diante dos olhos. A descrição desse homem, que é um dos destaques da igreja primitiva, ok? Depois dos escritos bíblicos, encerrando o cânon com João, um dos homens que vai se destacar é Irineu, ok? E ele declara que a crença dos apóstolos, a interpretação dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos era que Jesus vai reinar na terra. Isso é muito importante, irmãos. Isso é uma grande separação entre nós e os protestantes. Quem seguir a doutrina protestante vai deixar de acreditar no reino de Jesus, vai deixar de acreditar que Jesus se assenta no trono de Davi, vai deixar de acreditar no arrebatamento pré-tribulacionista. Os protestantes não sabem nem explicar o que acontece durante a grande tribulação. Na verdade, eles acreditam, seguindo a doutrina católica, que o reino de Deus está sendo implantado na terra e que o mundo vai ser pacificado. Só que o mundo não está sendo pacificado. O mundo está piorando. Recentemente, o secretário da ONU falou que nós estamos próximos de um desastre nuclear que poderá encerrar com a vida na Terra. Nós sabemos pela profecia que isso não vai acontecer. Mas o mundo está piorando. As guerras, os confrontos, os cristãos a cada dia são mais perseguidos no mundo. Aumenta a perseguição na China. Aumenta a perseguição no mundo islâmico. O mundo islâmico está tomando a África. E onde eles tomam, os cristãos não têm liberdade. O comunismo, o ateísmo está crescendo no mundo. Então a teoria protestante,
A teoria católica de que o reino de Deus está sendo implantado e o mundo vai melhorar porque o reino de Deus vai dominar a terra, isso está errado. O que está acontecendo no mundo é o inverso do que eles dizem. Israel faz parte do plano de Deus, voltou para Canaã, e o que vai acontecer é o que os dispensacionalistas sempre falaram. O dispensacionalismo, nós veremos aqui, ele sempre foi defendido pelas igrejas anabatistas, que era morta por católicos e protestantes. Então, quem está seguindo essa doutrina católica do amilenismo, essa escatologia louca que os protestantes resolveram seguir, eu falo claramente, são pessoas que não fazem parte da verdadeira igreja de Jesus. Estão numa igreja falsa. Tem que abrir os olhos, porque só falar de Jesus não leva à salvação. Jesus Cristo disse que naquele dia muitos chegarão diante dele dizendo: Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas. E dizem que falaram do reino de Deus. Jesus Cristo disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ok? E pregar essa escatologia louca que rejeita o reino de Jesus implantado na terra, que os protestantes adotaram da Igreja Católica, isso daí é um erro grave. Ok? Então, está aqui o testemunho de Irineu, que deixou claro, a igreja primitiva, aqueles que aprenderam com João, que aprenderam com os apóstolos, eles diziam, sim, Jesus vai implantar um reino na terra. O comentário prossegue. Defender um reino terrestre implantado na cidade de Jerusalém e tendo Jesus como rei é dispensacionalismo. Então, nós dispensacionalistas, nós seguimos a doutrina da igreja primitiva. E vamos lembrar, essa igreja primitiva, toda ela defendia o livre-arbítrio. A doutrina de que o nosso destino está escrito foi adotada pela Igreja Católica no ano 410 da era cristã, com Agostinho de Hipona. E todo historiador sério concorda que, pelo menos no ano 400, a Igreja Católica já era 100% pagã. Então, como você pode dizer que aquela igreja era a igreja de Jesus? É claro que tem que existir outra igreja fora daquela igreja. Eu digo que ela se tornou pagã lá no ano 312, com Agostinho e com os bispos que adoraram o demônio para não morrer na perseguição de Diocleciano. A história prova que Eusébio de Cesareia foi preso e na perseguição de Diocleciano, quem era preso se não adorasse o demônio morria. Então Eusébio de Cesareia continuou vivo, implantou a Igreja Católica junto com Constantino. Esse era um dos bispos chamado traidor da fé, aquele que negava a fé, entregava os pergaminhos para serem queimados e ia adorar o demônio. Então ali ela já era a igreja pagã. Então a igreja primitiva defendia o dispensacionalismo. É um primeiro exemplo. O comentário prossegue. Irineu defendia o setimilenismo, é o nome que eu dei para essa teoria que ele defende, que afirma que o tempo determinado para o homem morar na Terra seria de 7.000 anos. E o sétimo milênio seria um milênio de descanso, ou milênio apocalíptico. Irineu defendia que Jesus voltaria no final do 6º milênio. Essa aqui é uma questão muito séria. Segundo Irineu, quando completasse 6.000 anos da criação de Adão, Jesus voltaria. Esses 6.000 anos vão completar agora no ano 2029. Próximo do ano 2029, nós não temos certeza. Alguns colocam que vai completar no ano 2033, alguns colocam que vai completar até no ano 2040, porque nós não sabemos com certeza o ano da morte de Jesus. Mas observe o texto de Irineu de Leão. É um texto que é importante para nós, que é um texto escatológico, né? O texto diz: também quando disse, virão dias em que os mortos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem, e ressuscitarão para a vida os que tiverem praticado o bem, e os que tiverem praticado o mal ressuscitarão para a condenação. Com estas palavras afirma que os que tiverem feito o bem serão os primeiros a ressuscitar para ir no lugar do repouso. E em seguida ressuscitarão os que devem ser julgados.
É o que está escrito no Gênesis, segundo o qual a consumação deste mundo realizar-se-á no sexto dia, isto é, no sexto milênio. Haverá depois o sétimo dia, o dia de repouso, acerca do qual Davi diz: este é o lugar do meu repouso, e os justos entrarão aí. Este sétimo dia é o sétimo milênio, o do reino dos justos, em que os justos se prepararão para a incorruptibilidade, após o que será renovada. A criação será renovada, a criação, por meio daqueles aos quais foi reservada essa tarefa. Está em Romanos capítulo 8, né, que o apóstolo Paulo diz que os cristãos eles vão abençoar a criação, né, e renovar a criação para o milênio. Irineu conclui: e o apóstolo afirmou que a futura criação seria libertada da escravidão da corrupção para tomar parte da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Leia Romanos capítulo 8, versículos 18 até 22, e você vai entender o contexto do que ele falou aqui. Esse período em que Israel diz que a manifestação dos filhos de Deus trará uma libertação para a criação. A manifestação dos filhos de Deus é a vinda em glória com Jesus, que nós estamos estudando aqui em Apocalipse 19. Claramente é dito que Jesus vem em glória, e nós estudamos no tópico anterior que a sessão do Apocalipse é uma só. Ele vem em glória e assenta-se em trono para julgar e dar início ao milênio. Aí chegam os protestantes e dizem o seguinte: o Novo Testamento em nenhum momento diz que Jesus vai implantar um reino na terra. Isso aí é simbólico, né? Isso aí é espiritual. Mas a Bíblia diz que Jesus vai implantar. E aí você tem que perguntar para o protestante: se é simbólico, se é um reino celestial, o que significa Jesus Cristo regir as nações com vara de ferro? Se é celestial, se é espiritual, vai haver apenas salvos. Então eles não deveriam ser regidos com vara de ferro. Está tratando de obediente. Existe uma incoerência aí. Mas por quê? Os protestantes seguem a doutrina da Babilônia apocalíptica. Nós temos que ficar longe dessa turma. Isso é uma heresia. A religião da Babilônia apocalíptica é a religião de Baal, não existe dúvida. O comentário prossegue. Quando Irineu defende um reino terrestre após a ressurreição dos justos, ele está defendendo o dispensacionalismo. O que não fica claro é a visão pré- ou pós-tribulacionista. Lembrando que o dispensacionalismo pode ser pré-, pós- ou mid-tribulacionista. Depende de como ele responde à pergunta: a qual dispensação pertence à grande tribulação? Pelas 70 semanas de Daniel, foi um dos pontos fundamentais do arrebatamento pré-tribulacionista que nós estudamos. Pelas 70 semanas de Daniel, 69 semanas se cumpriram na morte do Messias. Então resta uma semana para se cumprir. Isso não pode ser jogado no lixo, como os católicos fizeram e os protestantes seguiram. Não pode. Essa última semana vai se cumprir. E essa última semana, o anjo falou para Daniel: no final dessa 70ª semana, Israel se converte. É dado, eu vou ler novamente esse texto com vocês, vou abrir lá em Daniel capítulo 9, vou ler a partir do versículo 24, observe: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, sobre Jerusalém, para extinguir a transgressão, é o primeiro propósito, será extinguida a transgressão de Israel, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Ou seja, esses 6 propósitos vão se cumprir em Israel. É o que Irineu está falando, tá ok? É o que a igreja sempre defendeu. E esse período, essa última semana que resta, como nós respondemos essa pergunta? A que dispensação ela pertence? Bom, eu digo que a era da igreja, ela foi uma interrupção nessa última semana. Porque senão as 70 semanas teriam terminado 7 anos depois da morte de Jesus.
mas era uma expressão que os cristãos, os assembleianos, eu convivi com assembleianos raiz, com o missionário Lourenço Ouço, ou seja, com os homens herdeiros dessa fé que fugia dos protestantes, fugia dos católicos para sobreviver, como os protestantes mataram lá nos Estados Unidos, nas bruxas de Salem. O pastor Anabatista que foi morto lá naquela Inquisição não foi pelos católicos. A Inquisição católica matou muitos, mas aquela bruxa de Salem, aquele pastor Anabatista, ele foi morto pela Inquisição protestante. Que eu mostrei para vocês na história que a Inquisição protestante foi pior que a Inquisição católica. Tem um site católico, é só você pesquisar aí as aulas anteriores, que eles dizem, olha, a nossa Inquisição tinha regra, diz o católico. Aquele que era capturado, ele só podia ser torturado por 1 hora. E ele diz, já os protestantes, eles torturavam as pessoas por horas, dias, às vezes semanas. Olha só que absurdo, né? Então, eu estudei com pessoas que eram herdeiros dessa fé. E eles falavam, a expressão que o missionário Lourenço Ouço sempre usava era: o relógio de Deus com Israel parou. Iniciou um relógio com a igreja cristã, a era da igreja. Quando a igreja for arrebatada, esse relógio de Deus com Israel volta a contar. É as 70 semanas de Daniel. E isso, o pastor Lourenço Ouço aprendeu com os primeiros cristãos que ele conheceu, que eram herdeiros da fé anabatista, que não podia ser herdeiro da fé católica, não podia ser herdeiro da fé protestante. Se nós fôssemos protestantes, nós estaríamos cometendo o grave pecado de batizar recém-nascido e tirar de Deus o testemunho de fé na hora do batismo, a declaração de fé, a declaração de amor. Esse erro nós não cometemos e nós não somos herdeiros daquela fé.